Olá, boa noite, queridos e queridas. Estou chegando, vamos nos reunindo, devagarinho, para a gente dar continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos. Hoje eu vou falar sobre o Salmo de número 56, tá bom? Número 56, onde Davi roga a Deus que livre ele dos seus inimigos. Então, você novo que está chegando, queira, por gentileza, se inscrever no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você vai ver do lado uma mãozinha. Então, você vai e clica nessa mãozinha. Clica na mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do conteúdo que eu venho trazer aqui, do que você vê, tá certo? Confie naquilo que Deus tem para nós. Nós devemos confiar, acreditar que o nome do Senhor Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, tá certo? Depois, no final, então, você vai compartilhar. Quando eu terminar aqui, aí você vai compartilhar com alguém que não esteja participando desse nosso estudo. Não custa nada fazer o compartilhamento. É sempre bom compartilhar e você se inscrever no canal, tá bom? Você que está chegando novo também deve compartilhar com uma pessoa amiga. Convida alguém para entrar no canal. Não custa nada, você não paga nada, absolutamente nada por isso, tá bom? E eu venho aqui pela graça trazer as informações, porque Deus me deu esse dom para que eu possa levar a palavra dele, né? Então, é através daqui que eu venho levando a palavra dele. Desde 2006 que eu venho fazendo isso. Andei com alguns problemas, me adoeci e aí não pude dar continuidade, mas depois eu fiquei boa, glórias ao Senhor, devemos glorificar o nome do Senhor pela nossa saúde, pelo bem que Ele nos faz, e estou aqui de volta, continuando a essa trajetória que Ele me deu, que é para mim poder ir levando a palavra dEle de acordo com aquilo que eu sei, dentro das minhas possibilidades, para aquele que gosta de ouvir, de saber, de querer aprender mais da palavra de Deus, tá certo? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. Gosto muito de ler, principalmente a Bíblia. Já estou assim, tem algumas coisas que eu já está incutida na minha cabeça, porque eu gosto realmente de ler. Mas não é sempre que eu estou com disponibilidade para ler, não. Mas eu me esforço para ter um horário para isso, sabe como? Então, você também deve fazer isso. Busque traçar horários para cada coisa, para que você possa ganhar, né, com isso. Com isso você ganha conhecimento, você ganha no entendimento da palavra e tem como transmitir para alguém também, convidando sempre alguém para participar. E na hora que você estiver conversando com alguém, poder falar sobre uma palavra tão recompensadora que é essa do nosso Deus, não é mesmo? Que é tudo que veio lá de séculos atrás, que nos permite a gente refletir e querer aprender, né? Nós devemos querer ter cada vez mais conhecimento, não só na palavra de Deus, né? Mas também em tantas outras coisas que nós precisamos aprender, não é mesmo? Eu vou ler então aqui sobre o Salmo de número 56, depois eu vou dar a explicação, tá bom? Já estou aqui com a Bíblia na minha mão, Salmo de número 56, que tá aqui, tá vendo? 56. E aí eu vou colocar aqui, vou lendo e vou fazendo vou falando sobre o assunto, tá certo? Então, no versículo 1, vou dar início, começa assim: me acompanha, por favor. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim, para o mal.
Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como guardando a minha alma. Porventura, escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ação de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? E termina aqui. Então esse salmo é um salmo de Davi também, que foi entregue também ao músico mor. Esse salmo, ele está expressando a sua confiança em Deus, você entende? Davi está expressando a sua confiança em Deus. Ele diz que o medo, vou ler a explicação que está na Bíblia, depois então eu falo a minha explicação. Que diz assim: o medo tem o poder de paralisar qualquer pessoa. Muitas vezes, grandes projetos deixam de ser realizados e grandes oportunidades são perdidas devido ao temor de que algo dê errado. Quando as dúvidas crescem, a confiança fica abalada, se abala, né? Somente a fé na palavra de Deus neutraliza o medo e a insegurança. Além disso, dá força e coragem para agir e ver as promessas divinas cumpridas pelo nosso Deus. E aí fala também sobre lágrimas, lágrimas no teu odre, né? Então, esse salmo, ele tá expressando a confiança em Deus. Davi expressa a confiança dele em Deus, ele fala sobre as suas lágrimas que é derramada no odre e ele também agradece a Deus por tudo que tem feito, por tudo que Deus tem feito. Então Davi, ele expressa a sua confiança em Deus e ele sabe que jamais Deus o desamparará. Deus nunca abandona, Deus jamais iria abandoná-lo, mesmo que ele estivesse nas mãos do inimigo. Assim nós devemos pensar também, porque Deus jamais nos abandona. Dessa forma, nós devemos prosseguir, nós devemos saber que Deus não nos desampara, Ele não nos abandona, né? Então Davi, ele fazia a oração naquela época, ele fez a oração pedindo socorro para Deus, pois ele estava sendo pressionado lá pelos adversários, né, pelos inimigos. Ele estava sendo pressionado e isso causava medo em Davi, isso causava medo nele. Mas ele não se permitia ter medo, né? Ele não se permitia aquele temor, ele não permitia que o medo dominasse ele. Ao contrário, ele então se apegava com Deus para que o medo não dominasse o ser dele, a alma dele. Então, ele dizia: eu confiarei em ti. Era quando ele escreveu e falava, né, toda vez que ele tinha medo: eu confiarei em ti, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor jamais me desamparará. Assim nós devemos fazer, confiar em Deus. Confiar porque na certeza que Deus jamais irá nos abandonar, não é mesmo? Quando a gente está em situações muito difíceis, quando nós estamos com muitas tribulações, então o medo mexe com a nossa alma. Você entende? O medo mexe com a nossa alma. Então o medo é uma coisa projetada para todo ser humano, para nos fazer sentir que nós precisamos de Deus, você entende? É para nos fazer sentir que nós precisamos de Deus e
O medo é que vai nos levar até ele, quando nós percebemos que não temos poder nenhum. Nós não temos poder nenhum, não é mesmo? Nós não temos poder nenhum para a nossa salvação, para que a gente seja salvo do perigo iminente, do perigo naquele momento, você entende? Então, nós sabemos que Deus, Ele ordena todas as coisas, como ele ordena tudo, né? Tudo que eu quero que haja isso e vai, não foi através da verbalização que ele fez muitas coisas acontecerem no nosso mundo. Então, nós devemos admitir que tem momentos em que o medo vem, você entende? E isso é muito natural, por isso nós devemos ser cautelosos, não é mesmo? Como aqui, ó, tá falando, tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todos os dias, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todos os dias, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Então ele está pedindo socorro, ele está sendo cauteloso, ele está orando, está buscando a Deus, ele está confiando nesse Deus, né? E assim nós devemos fazer, confiar também nesse Deus como nosso grande amigo, como nosso grande Pai, como o nosso grande preservador, porque Deus nos preserva, né? Ele preserva o nosso físico, ele preserva a nossa alma, porque a nossa natureza, a nossa alma, ela é cheia de arranjos já ajustados e plantados com a sabedoria de Deus para nos levar até Ele, você entende? Para nos levar até Ele, porque a gente tem medo, então isso tudo foi projetado na gente, foi o próprio Deus que projetou na gente, para que a gente saiba que nós temos um Pai protetor. Por isso, o medo nos faz ver que nós precisamos muito, muito de Deus, para nos proteger, para nos guardar, para nos trazer segurança, para dar a nossa salvação, seja na nossa vida ou próximo da morte. Às vezes, na nossa vida, nós somos provados com muitas coisas que acontecem para que nós possamos aprender e também para que nós possamos ser úteis. Você entende? Nós precisamos ser úteis nessa terra para poder glorificar o nome do Senhor, né? Para que a gente possa glorificar o nome do Senhor nas coisas que nós conquistamos, que nós buscamos. Você entende? Então, tudo isso, o medo faz com que a gente vá buscar a Deus. O medo nos projeta, nos leva, nos carrega até Deus. E quando nós estamos também perto da morte, porque Deus, ele não tem poder só quando na vivência nossa, naquilo que nós estamos precisando, por a gente estar vivo, né? Quando nós estamos próximo da morte, que está acontecendo muitas coisas na nossa vida, estamos acamados e tudo, Deus, ele tem poder naquela ocasião para nos resgatar ou não, você entende? Para ele te tirar da morte ou deixar você partir. Ele tem poder para fazer isso, porque se Deus ele quiser, ele interrompe qualquer coisa e nos salva. Ele interrompe uma doença, ele interrompe um coma, né? Às vezes a pessoa está em coma, ele interrompe se ele quiser. Ele tem o poder de nos libertar, de nos livrar. Mas ele não faz isso assim quando ele quer. Ele só faz quando ele quer, quando ele acha que é necessário. Você entende? Não importa a hora que às vezes a gente está passando o maior problema, a maior causa, né? A maior causa de uma morte ou de uma doença, seja lá o que for. Nós devemos, contudo, confiar em Deus e estar buscando Ele. Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Nós devemos estar buscando a Deus.
buscando Ele nos louvores, nas orações, pois há muitas coisas que nós devemos agradecer a Deus. Você entende? Muitas coisas nós devemos agradecer a Deus. Agradecer nos louvores, agradecer e celebrar as coisas boas que Ele faz nas nossas vidas. Por isso que fala aqui, ó, os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ação de graças. Aqui é um agradecimento, pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Quando Deus quer, Ele faz. Ele é o controle, Ele controla tudo. Você entende? Ele controla tudo. Então, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Nada sai do controle de Deus. Nada sai do controle de Deus. O que Ele ordena será cumprido. Você entende? O que Ele ordena será cumprido. O que Ele permite será resolvido. Você entende? Então, o que Ele permitir será resolvido. E o que nós fazemos de errado, nós seremos perdoados. Você entende? Seremos perdoados porque Ele é um Deus benevolente. Ele é um Deus que Ele tem misericórdia dos seus filhos. Ele sabe que temos momentos de medo, porque Ele mesmo implantou essas coisas no nosso ser, você entende? Para que nós o buscássemos mais, para que a gente louve a Ele, agradecendo por muitas coisas, para que a gente venha celebrar através dos louvores o santo nome dEle. Você entende? O quanto Ele é importante, o quanto o nome dEle é um nome de autoridade. Basta falar o nome dEle que o inimigo mete o pé, o inimigo corre, você entende? Então, quando você tem os desafiadores, né? Mas Deus, Ele é poder, Ele é graça, Ele é luz, Ele é força. Então, tudo que Ele quer, Ele faz. Está tudo no controle de Deus. Nenhum dos planos de Deus são frustrados. Não podem ser frustrados. Porque o controle está nas mãos dEle, você entende? Tudo está nas mãos dEle. Então, quando Ele quer que aconteça, acontece. Se Ele permitir alguma coisa, Ele resolve. Aquilo que Ele permitiu acontecer, Ele vai resolver. Você entende? Então, confie nesse Deus que é a nossa salvação. Nós, seres humanos, precisamos andar cada vez mais buscando a presença do Senhor. E nunca, mas nunca desistir. Às vezes nós nos esmorecemos, ficamos desanimados, tristes, né? Porque às vezes acontece muitas coisas que magoam, né? Que mexe com o teu íntimo, com a sua alma e que faz com que você fique um pouco desacreditado em si mesmo e nesse Deus que nos salva. E aí é o momento em que você deve ouvir a palavra. É o momento em que você... porque isso é o inimigo causando medo e causando dúvida em você, você entende? Então, é o momento em que você deve pegar a sua Bíblia, ler os Salmos, Salmo 91, Salmo 23, o Salmo 121. Leia o Salmo, busque em Deus. Você entende? É o momento que você tem que não deixar o medo te dominar. Você entende? Mas você passar por cima do medo. Passar por cima do medo, porque a sua alma tem que estar mais forte do que o medo. O medo não pode te dominar, mas você pode dominar aquilo que está te prejudicando. Você entende? Então, não fuja de jeito nenhum daquilo que Deus preparou para você, porque os planos de Deus jamais serão frustrados. O que Ele falou, botou no seu coração que vai acontecer. Nós não sabemos o momento, a hora certa, mas que vai acontecer,
vai acontecer. Por isso, quando ele ordena, né? Quando ele ordena algo, será cumprido. E o que ele permitir, será resolvido. E o que nós fazemos contra ele, nós seremos perdoados. Contra ele ou contra qualquer coisa que a gente faça, ele tem misericórdia e nos perdoa. Você entende? Ele tudo pode. Deus tudo pode. Nós somos desse tamanhozinho diante desse Deus, Criador dos céus e da terra. Você entende? Então é isso, gente. Não deixe o medo te dominar, tá bom? Não deixe o medo te dominar. Passe por cima dele. Não seja cauda, seja cabeça. Você entende? Porque se Deus te prometeu algo grande, ele vai cumprir esse algo. Não sabemos quando, mas vai cumprir, tá certo? O temor e o tremor de Deus é muito importante para as nossas vidas. Seja na alegria, seja na tristeza, seja no que for. Deus, ele é poder. Deus, ele pode tudo, tá certo? Amanhã eu venho falar sobre o Salmo de número 57, que fala que Davi acha o socorro contra os seus inimigos, e aí é quando ele então começa a louvar a Deus. Estava falando sobre o louvor, né? O louvor é uma forma de agradecimento, é uma forma de oração para Deus também. Então é uma forma de buscar a misericórdia de Deus para com a gente. E aí Deus, ele tem misericórdia das nossas almas. Basta que a gente confie nele. Você entende? Basta que a gente confie nele. Esses salmos que eu estou falando seguidamente, vem falando muito sobre o adversário. Então, ele vem seguidamente falando que precisamos confiar em Deus, para que Deus possa ter misericórdia da gente. Você entende? Então, é um salmo também que é levado para a missão dos filhos de Core, para que os filhos de Core possam tomar conta, né? Para que os filhos de Core não deixem que o inimigo se aposse das escritas de Davi, dos louvores de Davi, tá certo? Amanhã eu venho com vocês, dando continuidade ao estudo do livro de Salmos. Sejam todos muito abençoados, aproveitem a sexta-feira, mas não exagere. Não esqueça da palavra de cautela, sejam cautelosos em tudo, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau. Boa noite.